Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, por Mateus escrito, capítulo de número 25. Hoje os pais têm uma grande prova. Hoje os pais têm uma grande prova. Exercer a autoridade sobre o filho. Hoje não tem escolinha, portanto ele vai ficar aí com você. E aí você tem autoridade sobre ele, sobre ela. Eles não vão estar passando para lá e para cá, como já passou agora. E não é porque esta é a hora da palavra, é porque este é um culto. Vou repetir. Não é porque esta é a hora da palavra, é porque isto é um culto ao Senhor. E nós devemos ter reverência. A gente tem que tirar a sandália dos pés. Porque onde está o Senhor presente, este lugar é santo. Amém? Como disse o sábio Salomão, nós devemos guardar o nosso pé, os nossos pés, quando adentrarmos a presença de Deus. Eclesiastes capítulo 5, se não me falha a memória. Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Irmãos, eu não vou fazer um estudo aprofundado, detalhado do casamento judaico, da festa das bodas. Eu vou direto aos pontos. Veja que a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, elas vêm logo depois, pois é a continuidade do sermão profético. No capítulo 24, Jesus diz que virá, retornará e aponta para os sinais e detalha, ele manda que nós estejamos atentos aos sinais do seu regresso, do seu retorno. Quando nós chegamos no capítulo 25, se inicia com a parábola das virgens, a linha de pensamento é a mesma.
Os discípulos devem estar atentos aos sinais, devem estar preparados para o regresso do Senhor. E aí é neste contexto que é narrada a parábola das 10 virgens, se utilizando do casamento judaico ou do Oriente daquele tempo. Mas é lógico, nós temos o ensino central desta parábola. O ensino central desta parábola é que aqueles que são de Cristo devem estar preparados para o retorno de Cristo. Devem estar preparados para o retorno de Cristo. E para mim é proposital a parábola das virgens, porque o estar preparado para o retorno de Cristo aponta para a verdade de que só estarão preparados para o retorno de Cristo aqueles que tiverem azeite em suas lamparinas. Olha que interessante. Na parábola do talento, nós percebemos que a ênfase está na igreja ou no discípulo, no cristão que espera, mas espera servindo. A ênfase da parábola dos talentos, portanto, é o Senhor se retirou, mas o Senhor capacitou-nos, deu-nos talentos, deu-nos virtude, deu-nos recursos, para que neste período em que nós o aguardamos, em que ele há de regressar, nós estejamos para ele trabalhando. Então, neste tempo de espera, nós não vamos esperar de braços cruzados, por assim dizer. Nós vamos esperar servindo. Portanto, este é o desejo de Deus, que aqueles que têm a esperança, aqueles que estão aguardando o seu regresso, aguardem, mas aguardem, preparados, e 2, servindo. E para servi-lo, ele nos dá talentos. Eu acredito ser proposital o talento, porque o talento é uma medida de cerca de 13 quilos e 700 a 800 gramas, que pode ser de ouro ou de prata. Você já imaginou 13 quilos de ouro? Está falando de algo que é precioso, valioso. Portanto, a virtude, os recursos, a capacitação que Deus nos dá para servi-lo é precioso. E a grande pergunta da parábola dos talentos é: você está sendo capacitado para servir? Você está servindo? Deus tem te dado talentos, e quando ele voltar, ele vai prestar contas contigo. O que você tem feito com este talento? Quem é você na parábola? O servo bom e fiel, ou o mau servo? O infiel? E quando ele fala também da vida eterna, o castigo eterno, da separação entre os bodes e os talentos, e as ovelhas e os bodes, ele está falando de um povo que é seu, e se é seu, e foi por ele capacitado,
vai servi-lo. Portanto, dá de vestir a quem está nu, dá de comer ao que tem fome, dá água ao que tem sede, é para nós termos o entendimento de que Deus espera que nós, que o esperamos servindo. Quem é a ovelha vai servir. Quem é a ovelha vai. Amém. Então, como eu disse que eu ia direto ao ponto, aos pontos, me chama a atenção algumas coisas. Veja bem, demorando o noivo, o que acontece com as 10 virgens? Elas dormem. Certo? Sim ou não? Sim. Mas é anunciado, aí vem o noivo, saiu o encontro, despertam às 10. Só que, conforme o costume, isso poderia se dar na noite, ou poderia se dar às bodas, que é a festa pós o casamento, o matrimônio realizado. Embora se iniciasse pela tarde ou no início do dia, ele poderia se concretizar à noite. Por isso, levar azeite de reserva, porque adentrando a noite, se demorando o noivo, o que acontece? As lâmpadas têm que ter combustível para continuar acesa. E as nécias, as loucas, elas são loucas porque elas não se preparam para a possibilidade de o retorno do noivo, ou de o noivo vir num período noturno. Ou elas não se preparam para, em caso de o noivo se demorar, elas terem reserva. Agora preste atenção, porque na parábola a única distinção entre as 10 está em não ter azeite de reserva. A única distinção significa dizer que elas eram em tudo parecidas, semelhantes. Vou repetir, em tudo elas eram parecidas e semelhantes, nos costumes, na vestimenta, até numa expectativa, até na disposição de celebrar, de fazer parte. Portanto, nós estamos falando de coisas externas e internas. Elas eram semelhantes. Portanto, elas estavam vestidas da mesma forma. Elas são identificadas como jovens, como virgens. Elas são identificadas como aquelas que estão esperando. Elas são identificadas, as 5, como pertencentes ou próximas ou juntas das outras 5. Estão juntas, estão no mesmo lugar. Vocês estão me entendendo? Agora, preste atenção, porque a ênfase, eu disse, é estar preparado. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o noivo, o filho do homem, há de vir. Esteja preparado. E como é que as prudentes estavam preparadas? Porque elas tinham azeite. Ok? Elas tinham o quê? É a única diferença das 5, prudente e das nécias. Elas tinham azeite e as outras não. O azeite, nas Escrituras, é um dos símbolos do Espírito Santo. A gente pode ver algo nesse sentido
no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, um texto muito conhecido por todos nós, quando Isaías fala do Espírito do Senhor de Deus ungindo, mas a unção é com óleo, só que Isaías diz, a unção do Espírito, ou a unção com o Espírito, fazendo, portanto, uma comparação do óleo, que é usado para ungir, e o Espírito Santo. Amém? Isaías, capítulo 61, que diz, o Espírito do Senhor, Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu com o quê? Não é com o quê? Com o quê seria o óleo, que era o natural, é com quem? Por isso, o óleo é um símbolo da presença do Espírito. E assim como o óleo derramado sobre a cabeça de alguém, o óleo era o meio pela qual se ungia alguém, dizendo, portanto, que este alguém estava sendo consagrado para um ofício, um ministério, estava sendo por Deus separado e capacitado para o exercício de um ministério. Quando Isaías diz que esta unção agora não é com óleo, é com o Espírito, está apontando para o poder capacitador do Espírito de Deus quando vem sobre alguém, consagrando esta pessoa, capacitando esta pessoa para que esta pessoa venha servir a Deus. Amém? Então o óleo é um dos símbolos, ou o azeite é um dos símbolos da presença do Espírito Santo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, ungiu, capacitou, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E aí vai, 2 Coríntios, capítulo de número 1, 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 21, está escrito assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus. Nos ungiu com o quê? Não é com o quê? Não é com óleo. É com quem? O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. E aí nós vemos mais dois símbolos do Espírito, que é o penhor e o selo. Mas óleo, azeite, é símbolo do... É símbolo do... Muito bem. Então, o que é nesta parábola está preparado. Porque a única diferença das 5 prudentes para as nécias é o azeite. Portanto, é a vida no Espírito. É a vida com o Espírito. É a comunhão com Deus, por meio do Espírito. É o Espírito Santo. Ora, se esta parábola está apontando que o preparo é a comunhão com o Espírito, e 5 destas não tem, significa dizer que na igreja, ao longo dos séculos, existem pessoas que externamente têm aparência, que internamente pode ter a mesma motivação. Eu quero morar no céu também.
todavia não tem o Espírito Santo. Isso pode acontecer, pastor? Pastor, eu ouvi dizer que quem aceita Jesus recebe o Espírito Santo. Quem aceita de verdade, né? Quem se converte de verdade. Quem é pelo Espírito de Deus gerado de novo. O levantar de mãos pode ser a expressão da alma convertida ou apenas um gesto estimulado por outrem. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino, e nem todo aquele que diz que conhece a Deus conhece de verdade. Nem todo aquele que diz eu entreguei a minha vida a Jesus tornou-se a habitação do Espírito de verdade. Eu quero trazer essa reflexão para os irmãos, porque Jesus fala do seu retorno, aponta para os sinais, manda a gente olhar para os sinais, e na sequência imediata ele diz: vigiai, porque não sabe o dia nem a hora em que o vosso Senhor há de vir. Olhe para as 10 virgens. Existem as prudentes que carregam azeite. Existem as loucas que estão junto com as prudentes, parecem com elas, estão numa expectativa semelhante, mas não tem azeite em sua vida. É possível, pastor? Sim, é possível. Sabe quem é outro que traz essa possibilidade de pessoas estarem no meio dos crentes, mas não ser crente? Ouvir o evangelho, mas não ser do evangelho? Ouvir de Deus e até querer ir para o céu, mas não ter nele o Espírito, que é a garantia de que nós somos de Deus, e quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai nos levar. É o apóstolo Paulo. Queria ler com vocês Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Versículo de número 9. O apóstolo Paulo diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O noivo vai voltar. E quem não for a habitação do Espírito vai ficar de fora. Pastor, agora o Senhor me colocou um medo. Eu não. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, porque eu estou lendo a palavra de Deus. Jesus fez questão de deixar esse alerta. Vocês vigiem. Não dá para entrar para a festa das bodas se não tiver azeite. Porque quem mantém a lâmpada acesa, a vida cristã genuína,
é o Espírito Santo, aleluia. Quem nos converte, nos mantém na fé, quem molda a nossa vida segundo a vida dos céus, é aquele que dos céus foi enviado, aleluia. Assim como o azeite é o combustível para que o fogo permaneça aceso, portanto iluminando, portanto aquecendo, aleluia. Assim é o Espírito de Deus na vida do salvo. O salvo primeiro só é salvo, o salvo só permanece salvo, o salvo só é luz, o salvo só brilha em meio às trevas, porque da presença do Espírito de Deus nele, aleluia. Há possibilidade de se estar no meio, de estar convencido e não convertido, sim. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então nos vem a seguinte pergunta: como eu sei que o Espírito de Deus em mim habita? Porque o vigiar mantém azeite, irmão. Tem azeite e mantenha o azeite. O vigiar é isso. Porque só depois de ter o azeite, portanto ter o Espírito habitando em mim, é que eu posso pensar no talento, é que eu posso pensar no serviço, é que eu posso pensar no amor. Porque amor sem o Espírito não vale, serviço sem o Espírito não vale, adorar a Deus sem uma conversão genuína não vale, esperar Cristo sem o Espírito ter me convertido não vale. Por isso a parábola das 10 virgens vem primeiro. Primeiro, o Espírito de Deus me converte. Depois, o Espírito de Deus me capacita. E em terceiro, o Espírito de Deus me auxilia no colocar em prática esses talentos. Como é que eu sei que o Espírito de Deus em mim habita? Bem, um dos nomes do Espírito de Deus é Espírito Santo. Um dos nomes do Espírito de Deus é Espírito Santo. Então, ainda em Romanos, capítulo de número 8, toda a discussão está em torno de um viver segundo a carne e um viver segundo o Espírito. E quando Paulo chega no versículo de número 9, ele diz: olha, vocês têm que ver, vocês têm que fazer uma análise aí, uma sondagem, uma autorreflexão, porque se o Espírito de Deus habita em vós, vocês naturalmente vão andar no Espírito, vão ser guiados pelo Espírito. Vocês vão vencer a carne, as obras da carne. Portanto, quem é nascido do Espírito é governado pelo Espírito, e um dos frutos deste governo do Espírito é andar em santidade. Andar em santidade. Eu entreguei minha vida a Jesus. Amém, meu irmão. O que eu posso crer no seu testemunho. Seu testemunho que se dá com os lábios, na confissão, mas também que se dá na sua mudança de vida, no seu comportamento, no seu abandono do pecado.
Eu não tenho como sondar o teu coração, mas tem como eu saber se alguém é nascido de Deus. Se alguém é de fato habitação do Espírito, foi ungido, foi selado pelo Espírito do Senhor. Primeira coisa, ele vai andar em santidade. O Espírito Santo vai conduzi-lo à santidade. Ele vai abandonar o pecado. É a discussão do apóstolo Paulo no capítulo 8. E é a discussão do apóstolo Paulo também em Gálatas, capítulo de número 5. As obras da carne e o fruto do Espírito. Aquele que anda segundo a carne, ele não herdará o reino, ele diz lá em Gálatas, capítulo 5. Aqui no 8, quem anda na carne, ele morre. Quem anda no Espírito, no capítulo 8, ele vive. Quem anda no Espírito, no capítulo 5 de Gálatas, ele frutifica. E os frutos são advindos de um fruto essencial, basilar, que é esteio dos outros, chamado amor. Caráter transformado. Abandono do pecado, e no lugar do pecado, uma vida cheia de amor, de bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paciência. Então, como eu sei que o Espírito de Deus habita em mim, é porque eu sinto em mim uma inclinação, uma força que me capacita e me conduz a um viver santo. A um viver santo. Eu nasci de novo, eu aceitei a Jesus. E o pecado? Tem algumas coisas que eu acho besteira, eu continuo nele. Sinto muito. Se por ignorância é uma coisa, mas conhecendo o pecado e achando natural, tem um problema aí. Queria ler com vocês João capítulo de número 5, primeira epístola de João capítulo de número 5. Como eu sei que o Espírito de Deus habita em mim, e como eu mantenho este azeite de reserva, santidade. O Espírito de Deus naturalmente vai gerar em nós santidade, vai nos conduzir à santidade. E para ser santo é preciso abandonar o pecado. Quando nós abandonamos o pecado, quando nós resistimos ao pecado, nós estamos nos santificando. Capítulo 5, versículo de número 18, está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Quem é nascido de Deus, e que novo nascimento é este? É o mesmo dito por Jesus a Nicodemos: quem não nascer do alto. Uma tradução possível ali é: quem não nascer de Deus não pode ver o reino de Deus. É um novo nascimento, é uma ação divina operada pelo Espírito de Deus, que vivifica o nosso espírito que estava morto nos delitos e pecado, nos dando, portanto, uma nova vida, uma nova natureza, uma nova disposição e inclinação para as coisas dos céus, do reino. Aleluia! No novo nascimento nós somos feitos nova criação. Nós
nós nascemos de novo, nós somos, por assim dizer, ressuscitados, porque o espírito que estava morto e aprisionado pelo pecado é liberto, é ressuscitado, é vivificado, e esse espírito que veio de Deus, ele anela pelas coisas de Deus, e portanto a partir daí ele vai se inclinar para as coisas que são de Deus, que são dos céus. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Como é que eu sei que eu tenho um espírito? Por essa vontade e essa força, essa disposição de se santificar por Deus e para Deus. Capítulo 3 do mesmo João. Capítulo 3 do mesmo João. Mesmo João 1, versículo de número 6. Diz assim: qualquer que permanece nele não vive pecando. Ei, não basta só ter o azeite de início. Tem que ter azeite até ele voltar, amém? Quem permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Está falando de um viver santo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, o pecado. Mas como assim eu sou de Deus, eu vivo no pecado? Como assim eu sou de Deus, eu não consigo me libertar do pecado? Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E essa semente aqui pode ser a palavra e também o Espírito. Afinal, nós recebemos o Espírito quando nós nos convertemos, ou por ele somos convertidos. E não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça ou anda em santidade e não ama seu irmão não é de Deus. Como é que eu sei? Eu não quero ser a nécia, eu quero ser das prudentes. Então, sonde a tua vida, sonde o teu ser nesta noite. O Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus é Senhor na sua vida. Em segundo, nós temos como perceber a presença do Espírito em nós, tabernaculando em nós, quando os frutos do Espírito se manifestam, né? A partir do fruto chamado amor. E eu quero ler, eu já citei, mas eu quero ler com vocês Gálatas, capítulo de número 5. Aleluia. Versículo 16 diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis.
Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleias, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Quando ele diz não há lei que possa me condenar. Não há condenação. Como eu sei que o Espírito de Deus está em mim, um fruto chamado amor vai nascer, vai ser gerado. E qual é esse amor? Ou esse amor é direcionado a quem? Ele é direcionado a Deus e aos irmãos. A Deus e ao próximo. Se o Espírito de Deus está em mim, eu vou amar a Deus. Eu vou amar o meu irmão. Eu vou repetir. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu vou amar a Deus, eu vou amar o meu irmão. Está me entendendo? Então vamos ler alguns versículos aqui. De novo vamos voltar para João capítulo de número 3, 1 João capítulo 3. Você achou o capítulo de número 3? Vamos ler o versículo de número... Versículo de número 24, diz assim: aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Quando você lê comigo que nós o conhecemos e permanecemos nele pelo seu Espírito, e isto também está estritamente relacionado à obediência à palavra de Deus. Aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus permanecem nele. Em outro texto, João vai falar que, e este é o amor. E este é o amor, que nós guardemos os seus mandamentos. Como ele diz em João capítulo 14, no Evangelho de João, mas nós também podemos ler aqui, ó. Só um instantinho. Versículo de número... Perdi a anotação aqui. Versículo 7 do capítulo 4 diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que, por meio dele, vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É o versículo de número 7, amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. No decorrer aqui, se eu achar o versículo, pronto. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas antes guarda. Perdão, ainda não é isso. Perdão, irmão, perdão, eu perdi o versículo. Mas, como eu disse, ele está aqui em João, ele também está no Evangelho de João, que é aquele: se guardares os meus mandamentos, o meu Pai vos amará, nós viremos e faremos nele morada. O amor está estritamente ligado, já falei isso outra vez, à guarda dos mandamentos, à obediência ao mandamento. E por que eu estou falando disso? Porque na sequência da parábola dos talentos, nós vamos ver esse mandamento a Deus na prática. Como é esse mandamento a Deus na prática? É servindo a Deus. Nós temos o amor que se manifesta, que se direciona a Deus, e o amor que também é um amor a Deus, mas que se manifesta se direcionando aos irmãos. Na parábola dos talentos, eu vejo o amor a Deus. Na prática, eu recebo de Deus talentos, eu estou aguardando ele voltar, mas eu não aguardo de braços cruzados, eu aguardo servindo. E servindo a Deus, eu estou demonstrando a Deus que eu o amo. Não está, porque falar de obedecer é muito complexo, é amplo. Como é que eu coloco na prática esse obedecer? No serviço. Porque eu já falei que se o Espírito de Deus está em mim, eu vou ser santificado, eu vou me permitir santificar, eu vou me deixar santificar, eu vou me entregar a essa santificação, vou fazer a minha parte nessa santificação. Todavia, se o Espírito de Deus está em mim, eu vou amar a Deus, e esse amor vai se expressar na obediência. Obediência essa que se expressa no serviço. Eu estou esperando o meu Senhor voltar, e eu espero o meu Senhor voltar fazendo a sua obra, utilizando os talentos que ele me deu. Esse é o amor que se direciona a Deus, na santificação, no serviço. Isso é obediência aos seus mandamentos. Só que este amor, ele se direciona ao outro, ao próximo, ao irmão. E aí me chama a atenção que João, ele fala assim: olha, nós não devemos amar apenas de palavras, mas em verdade. O que ele quer dizer com isso? Não amemos apenas de palavras, mas em verdade. É o trato que nós temos para com o irmão. Agora preste atenção, nós vivemos num tempo em que o crente, ele frequenta o culto, termina o culto, acabou casa. Durante a semana, minhas coisas, minha esposa, meu marido, meus filhos, meu trabalho, ponto. Domingo, vou ao culto. E eu estou pertencendo a uma igreja, mas não é assim. Se nós temos o Espírito, uma das coisas que o Espírito Santo vai gerar em nós é amor. E amor que se expressa para com Deus e para com o meu irmão. Se expressa de que forma? Aí para mim,
é as ovelhas e o bode. Quem são as ovelhas? É aquele que dá a um dos pequeninos. Jesus disse: quem dá a um desses pequeninos, a mim me dá. Dá pão para quem tem fome, dá veste para quem está nu. É o amor expresso. É o que João diz assim: se eu vejo um irmão necessitado, eu digo a ele apenas: vá em paz. Isso não é amor. Se eu tenho como ajudá-lo, e eu digo somente: esteja em paz, ou eu vou orar por você, isso não é amor. Por isso não é de palavras. Eu amo de palavras. Você ama seu irmão? Amo. Então expresse esse amor. Como? Ajude ele. Ajude ele nas necessidades básicas, se assim ele tem. Mas ajude ele admoestando ele, exortando ele. Ajude ele, sabe como? Abra sua Bíblia aí. Em 2 Tessalonicenses. Você abriu 2 Tessalonicenses capítulo 5. Perdão, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo de número 11 diz: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Você entende que este amor que se pratica, ele se pratica no viver, no estar junto, no caminhar junto. Isso não se dá, irmão. Não acontece com um crente que só vem, assiste um culto e vai para casa. Não tem como isso acontecer. Com um crente que vem, participa de um culto e durante toda a semana não está nem aí para o que está acontecendo. A comunidade que ele disse que faz parte. Se tem nesta comunidade um crente carente de recursos materiais, se tem um crente carente de um acompanhamento, se tem um crente carente de orações, se tem um crente carente de uma exortação, que a exortação é uma palavra de encorajamento, é você sentar com o teu irmão e ouvi-lo, e dentro do que você ouvir, ser direcionado pelo Espírito e manifestar o amor, dando uma palavra que vai encorajar este irmão a continuar na caminhada, exortando uns aos outros, edificando uns aos outros, como também o fazeis. Rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, os que praticam, preside entre vós. Versículo de número 14: rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. O amor que Deus espera que nós venhamos a viver é este amor que se expressa no cuidado, porque existem os desordeiros. E o que é que eu faço com os desordeiros? Eu não me importo com ele, eu não estou nem aí com a vida deste irmão. Eu não vou estar me metendo na vida do outro. Então você entendeu errado o que é igreja, ou você não quer entender o que é ser igreja, ou fazer parte da igreja do Senhor.
Admoestar é dar uma repreensão branda. O desordeiro é alguém que não está andando conforme o que está ordenado. Aí você chama, aí você diz para ele, com coração de amor: meu irmão, minha irmã, a forma que você está andando, a forma que você está vivendo está errado. Quem é que se ocupa com isso? Quem é que vive esse amor? A igreja, o crente cheio do Espírito Santo, porque ele ama o seu próximo, ele ama o seu irmão. Você está entendendo que é mais do que dizer assim: eu não tenho ódio, eu não tenho nada contra a irmã Fabiana. É mais do que isso, é mais do que você não ter nada contra. É você investir no teu relacionamento com a Fabiana, para ajudar de alguma forma ela nesse processo de transformação, de santificação, de amadurecimento, ajudar ela nesta caminhada que você está com ela. Portanto, é mais do que dizer, ou é mais do que não sentir algo contrário, é praticar. Então existe os que estão andando em desordem, admoestem. Existem os que estão desanimados, consoleis. Quanto tempo você tem dedicado para chegar no irmão que você sabe que está desanimado, para tentar consolá-lo, animá-lo, encorajá-lo, levantá-lo? Aleluia! Isto é amor. Como é que eu sei que o Espírito de Deus habita em mim? É que eu me importo porque eu amo, porque ele gera em mim amor, amor por Deus e amor pelo meu irmão. Sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. Na igreja existe um cuidado mútuo. Quem é nascido de Deus ama. Quem é nascido de Deus expressa este amor no cuidado. Está me entendendo, sim ou não? Eu quero também ler. Quem é que se dá esse trabalho? Sustentem os fracos, sejam pacientes com todos. Quem é que se dá esse trabalho? Eu vou dizer quem é que se dá esse trabalho. Crentes que você não sabe, mas que estão fazendo isso. Por quê? Porque o Espírito de Deus se move na vida dele, e ele se move no amor do Espírito. Ele entende que esse cuidado faz parte do ser um cristão. Então, irmão, vamos deixar dessa doideira aí que lota igrejas de pessoas assim. Eu vou para o culto e ponto. Eu vou cultuar a Deus e ponto. Vamos deixar dessas doideiras. Isso daí não é de Deus. Isso é do egoísmo humano. Isso é da vaidade humana. Isso é do coração que ainda não foi moldado pelo Espírito. Isso é do coração que não transborda do amor do Espírito. Porque quem transborda do amor do Espírito, ele chora com quem chora e ele se alegra com quem se alegra. Aleluia. Ele sabe que algumas palavras vão despertar em alguns irmãos uma raiva, uma resistência, mas mesmo assim ele se dá o trabalho de ensinar, de confrontar, de admoestar. Sabe por quê? Porque o coração dele está cheio de amor e ele está cheio de Deus. Me chama muita atenção os versículos finais do livro de Judas, que diz assim, versículo 22: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos,
e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne. Eu vou repetir: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende misericórdia com temor. Apiedar-se. E qual é esse contexto? Falsos mestres, falsos pastores, falsos obreiros estavam desviando alguns. Aí Judas, ele declara o juízo sobre os falsos mestres, mas ele está encerrando a carta dele. Ele alerta para que a igreja tenha cuidado, tente resgatar aqueles que estavam dando ouvidos aos falsos mestres, estavam se desviando, estavam sendo encaminhados para o fogo. Ele diz: arrebatai-vos alguns do fogo. Isto é amor na prática. Que história é essa, irmão? Eu faço parte da igreja. Eu faço parte da igreja, mas eu não sei nem quem são os outros membros. Eu só sei quem é o meu marido, meu filho. Eu só sei quem é minha esposa, minhas filhas. Que história é essa? Não, você entendeu errado. Preste atenção que eu vou encerrar agora. Sabe qual é outro ponto que me chama a atenção na parábola das 10 virgens? É que pode acontecer das prudentes não querer compartilhar com as nécias. Não, pois pode nos faltar. Se nós atentarmos, é como se fosse algo meio que egoísta, daqueles que têm, mas não querem compartilhar, daqueles que têm vivido, mas não se importa com o outro. Daqueles que vivem, eu tenho que me fortalecer, minha família, azeite para mim, azeite para minhas filhas, a minha esposa e os outros. Que vá atrás de você. Não espere o meu auxílio. Não conte com a minha ajuda. Não conte com a minha participação nesse processo. Isso também não está certo. E o que está certo? Apiedai-vos de alguns. O que está certo? Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Ei, vamos buscar junto. Eu já tenho buscado nele. Ele tem transbordado na minha vida. Ah, como é maravilhoso. Vem comigo. Eu vou orar com você. Eu vou orar com você. Eu vou jejuar com você. É mais ou menos o que a gente está fazendo. A gente está orando, a gente está jejuando, a gente está buscando a Deus por uma igreja que a gente não conhece os irmãos, a gente não tem intimidades com eles, a gente não tem intimidades com ele, mas nós estamos orando, nós estamos jejuando. O que é isso? Eu tenho um azeite e eu tenho abundância. Vamos compartilhar. Aleluia, aleluia. É mais ou menos parecido com o que Pedro e João fizeram àquele paralítico. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo muito precioso. Eu tenho Jesus. Recebe aí, Jesus. Aleluia. Levanta, anda. Eu estou aqui
aqui para te ajudar, eu estou aqui para te socorrer. Eu estou vivendo o amor de Deus. O Espírito de Deus, Ele me guia, Ele me governa. E se Ele está em mim, e se Ele tem me enchido, Ele me tem enchido de santidade, mas também de amor. E o amor me leva a isso. O amor me leva a me importar com o outro. Você está me entendendo? Sim ou não? Ei, para você, meu irmão, que nasceu de novo, bem, você resiste o pecado. E quando peca, você se arrepende, você vai aos pés de Jesus. Ei, você nasceu de novo, então o teu amor, ele vai se expressar. O amor não é algo que se guarda, é algo que se vive. Isso vai se expressar em serviço, em obras feitas para o louvor de Deus. Ei, se você realmente é a habitação do Espírito, esse amor vai se expressar no cuidado para com o outro. Pastor, está difícil a santidade, e está difícil servir a Deus, nenhum interesse em querer admoestar, exortar, socorrer, sustentar o fraco. Tudo que o Senhor disse aí parece ser um outro evangelho. Sabe o que é as 5 prudentes falaram para as 5 nessas? Ei, vai aos que vendem, vai comprar. A porta ainda está aberta. O Senhor ainda não voltou. Ainda dá tempo de buscar o azeite. Ainda dá tempo de falar: Espírito Santo, eu quero ser esse crente guiado, governado, dirigido, transformado, tomado, possuído por Ti, que vive a palavra, que ama, e porque ama, guarda os mandamentos, e porque ama a Deus, ama o próximo. Você pode ficar de pé. Ainda dá tempo de você buscar mais do Espírito. Olha, irmão, nós às vezes nos enganamos quando pensamos que ao buscar o Espírito Santo nós vamos só receber poder para servir. Irmãos, quando nós buscamos o Espírito Santo e recebemos mais dele, pode ter a certeza, um dos resultados é uma vida mais santa, e o outro resultado é amor, uma vida cheia de amor. Aleluia, 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 aleluia. Ei, se nós amamos de fato, irmão, nós vamos querer fazer viagens, porque este é o querer de Deus. Nós vamos querer ver o mover de Deus, aleluia, não por simplesmente ver, mas pelo resultado do mover de Deus. Vidas avivadas, transformadas, libertas, igrejas erguidas novamente, aleluia. E isto é o amor do Espírito fluindo através do nosso ser. Quanto mais cheios do azeite, mais cheios do Espírito Santo, irmão, mais amor nós teremos. Portanto, mais prazer nós teremos de fazer a obra de Deus, de socorrer aquele que está em perigo e está em carência e necessidade. Um dos resultados tem que ser esse, irmão. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, se o Espírito
Espírito de Deus não está em vós, então vós não sois de Cristo, se o Espírito de Cristo não está em vós. Irmão, mas eu mostrei nesta noite que se o Espírito de Deus está em nós, se nós não estamos agindo de forma a apagar o Espírito, a entristecer o Espírito, é natural que nós vivamos em santidade, é natural que nós vivamos frutificando, servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, cuidando do nosso irmão, amando o nosso irmão na prática, ajudando aquele que está fraco, levantando aquele que está caído, curando aquele que está enfermo, encorajando aquele que está abatido. É natural que nós vivamos em amor. Quando era novo convertido, eu só buscava: Senhor, me enche do teu Espírito, porque eu quero ser usado com poder. Me enche com teu Espírito, porque eu quero ver o teu poder manifesto. Me enche com teu Espírito, porque eu quero ver milagres, eu quero ver prodígios. Ou seja, eu estava ainda imaturo na fé, eu queria ser cheio para ver os prodígios de Deus, mas nós aprendemos com o tempo que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do poder de Deus, para curar vidas, para salvar vidas, para libertar vidas, para adorar a Deus, fazendo a sua obra. Queria te perguntar: você quer orar comigo? Você quer orar comigo para que o Espírito Santo nos encha deste amor? Nos enche deste amor, Senhor. Nos enche de Ti, Espírito Santo. Tu és o azeite necessário para que a luz ela continue brilhando em meu ser, para que o fogo continue queimando a minha alma, aleluia, para que eu continue ardendo. Você está entendendo, crente? Oh Espírito Santo, nós queremos ser cheios de Ti, nós queremos ser guiados por Ti, porque guiados por Ti nós não vamos viver segundo a carne, aleluia. Nós não vamos viver no egoísmo, nós vamos ser transformados e vamos viver o altruísmo como Cristo viveu. Oh Espírito Santo, nós queremos ser cheios de Ti, aleluia, para sermos capacitados a amar como Cristo amou. Pois, aleluia, é isso que João diz: como Cristo amou, nós devemos amar os nossos irmãos. E este amor tem que se expressar no estar junto, no cuidado, aleluia. Aleluia, 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 aleluia.